Então pronto, pessoal, certo? A gente vai iniciar aqui, ó, nota que esse cabelo aqui não tá muito cheio, tá? Então eu vou demonstrar com vocês a diferença entre, né, o navalhado e o degradê normal usando a receita do Skin Fade. Então, vou decidir aqui trabalhar mais na diagonal para não ter que desenhar muito esse acabamento aqui, deixar ser uma pegada mais natural, tá bom? Então vou vir aqui, ó, certo? Eu vou literalmente sair com a minha máquina na recessão média, ó. Na recessão média meio que eu tô fazendo essa leve movimentação aqui para fora, tá ok? Então vou vir aqui, ó, na diagonal, na L3, ó, certo? E já que a gente vai fazer um navalhado, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, certo? Ó. Então vou levar vocês aqui pro outro lado, ó. Eu vou fazer a mesma coisa, ó, tá? Então vou seguir aqui, ó, na diagonal, ó. E agora vamos para a região de trás, onde a gente só vai fazer uma leve curvazinha, ó. Sempre dando uma abertura para evitar de marcar, tá? E agora diferente, pessoal, certo? Aqui vem a proposta do 3.0. Qual é a diferença realmente entre aplicando a receita, né, vindo da máquina da Shaver para 3.0 quando aplicando na navalhete? Quando tá a questão do 3.0 na receita do Skin Fade, se torna mais simples, porque você vai de baixo para cima, né? Vou usar aqui a escovinha, que é o ideal. Você vai de baixo para cima, ó. No caso aqui eu escolhi uma linha diagonal, utilizei a minha recessão, né? Como é que se fala? Baixa, para ser minha guia. E eu vou aqui, ó, levar totalmente na diagonal, ó. Certo? Vou parar aqui atrás, ó. E agora eu vou limpar tudo isso aqui, ó. Agora, se fosse no navalhado, certo? Eu quero que vocês prestem atenção agora, ó. Porque o que é que eu ia fazer se fosse o navalhado? Tá? Eu não posso deixar essa parte aqui clara, né? Que é tirar todo o excesso. Eu tenho que vir aqui um dedo, ó, acima, ó, e eu venho, ó, mirando, ó, deixando essa parte de baixo, ó, separada, ó. Vocês estão vendo aí a diferença? Se eu for aplicar do degradê partindo da máquina da Shaver, eu já posso vir de baixo para cima. Se eu for fazer um navalhado, o meu 3.0, ele tem que deixar cabelo embaixo, ó. Tá ok? Então feito isso, a gente só vai vir aqui agora atrás, né? E a gente vai igualar, ó. Certo? Agora a gente vai para o próximo passo, que é o nosso 5.0, certo? Então o 5.0, né, desse lado aqui, opa, é muito fácil porque a gente tem um espaço muito grande, ó, para trabalhar, certo? Então vocês vão ver aqui, ó, que a gente vai começar de baixo, ó. Só que eu não preciso ir até lá em cima, ó. Aqui eu já vou afrouxando a mão, ó. E eu quero mesclar esse 0 com esse, ó. Tá ok? Então a gente vai trabalhar coluna por coluna, ó. Só que usa o peito da máquina e tenta não marcar, ó. Não é questão de aplicar a máquina com agressividade, ó. É só questão de ter, né, uma leveza nas mãos, ó. Tá bom? Então aí, ó, tô levando e tirando totalmente, né, também a linha do acabamento, né, o pezinho, ó, que é a função, né, de preparar para a Shaver, que é a Shaver que vai pegar essa parte. E quando chegar na lateral, não esquecer de trazer a minha linha na diagonal, né, para manter o contraste, tá? E agora, para vocês entenderem uma vez por todas quais são, né, os principais dois passos que mudam um pouco, né,
na receita, quando vai fazer o navalhado, é exatamente o 3,0 e o 5,0. Porque agora, nessa região do navalhado, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa máquina, certo? E eu vou colocar literalmente ela, vou esticando aqui com o meu dedo, ó, e eu vou colocar ela aqui no meio do 3,0 e eu vou puxar ela mais para baixo. Tá bom? Então aqui só para vocês entenderem bem, eu quero até que vou pegar aqui o take mais perto para vocês enxergar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que escolher a metade. Então se eu tenho um dedo de 3,0, eu vou colocar meio dedo da minha máquina de acabamento. Eu vou pegar aqui meu dedo, ó, na linha, ó, vou subir, ó, tacar minha máquina, ó, bem no meio, ó, e eu vou descer um pouco para baixo até eu causar uma marcação, ó, certo, ó. Causei a marcação, eu noto claramente que eu tenho aqui o 3,0, onde eu vou fazer a mesma função, né, de depois pegar e mesclar os dois juntos. Eu já vou aproveitar pegar essa aqui de baixo e aproveitar e vir para o outro lado, ó. E não esqueça de esticar, ó, certo? E causar aquela leve marcação, ó. Certo? Então vou levar aqui, ó. E agora na parte de trás, ó. Só que presta atenção agora, certo? Vocês estão observando que quando eu estava fazendo essa receita de skin fade, eu não estava vindo até aqui e aqui eu mesclava? Eu vou só manter a mesma coisa, esquecer disso aqui e seguir a minha receita de cima, né, de baixo para cima, ó. Então eu vou voltar a mesma coisa que eu estava fazendo aqui, ó. Eu vou voltar, ó, e eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Certo? A única diferença é que eu vou deixar isso aqui cheio para depois navalhar, né, ó. Então eu venho aqui, ó, de leve, ó, e eu faço a mesma coisa, só que eu vou deixar essa parte mais preta, ó. Tá, ó. E eu venho, ó, até eu mesclar tudo, ó. Mesclou, massa. Pronto, pessoal. Aqui, no caso, o próximo passo seria só mesmo você seguir a receita para cima, tá? Como esse lado não tem shaver, tá bom? Aqui morreu. Aqui a gente volta pro 3,0L3, depois L2, G, né? E tal, os pens de intervalo e tal. Como agora esse lado aqui ainda tem a shaver, tá? Vocês vão ver agora, né, a questão de eu vou voltar para a receita como a gente estava fazendo nas outras atividades, entendeu? Então, pessoal, agora no caso seria a shaver, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou ligar a shaver, ó. Nota que eu não vou chegar até lá em cima, ó. Eu vou vir mais nessa parte de baixo, ó. Literalmente a shaver eu passo onde está o preto aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá, então eu só vou seguir, ó. Certo, ó. Tá vendo? Foi exatamente a região onde eu passei o preto, ó. Eu sigo ela na diagonal. Certo? No caso ficar alguma marcação, usa ela de cima para baixo. Certo? Feito isso agora, tá? A gente vai criar o branco, né? Então, vamos criar o branco, né? Fazendo a limpeza. Não esqueça, cara, limpa teu cliente, porque se tu quiser a foto perfeita, nota que o que tá dando essa maquiagem, né? É o talco, cara. Tá bom? Dá pra ver claramente. Tá? E agora, eu quero ver se vocês estão atentos. Qual é o meu próximo passo da receita?
30L3. Exatamente, cara. 30L3. A gente vai ter que abrir por cinza, tá bom? Então a gente vai pegar o 30 aqui na L3, certo? A gente vai ligar. E aqui a gente sabe, né, que vai trabalhar aqui, como eu falei pra vocês que vão escolher. No caso, nesse cabelo aqui, eu vou trabalhar com essa largura aqui, ó, que tá aqui nesse pente aqui. Ou então poderia também trabalhar nesse. Só que eu vou escolher, certo, trabalhar um pouquinho menor. Então vou pegar aqui, ó, certo, ó, eu vou abrir, ó, na 30L3, ó. Tá vendo? Aqui tá dando exatamente para eu ter uma noção. O que eu posso fazer atrás é ser um pouquinho maior, né? Já que eu tenho mais espaço, tá bom? Então eu vou pegar, ó, eu vou abrir um pouco mais, ó, certo? E literalmente é como eu estivesse fazendo o mesmo passo, o próximo passo também do navalhado, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, e fazer a mesma coisa, ó, certo? Vamos pegar e descer a L3, ó. Feito isso, certo? Qual seria o nosso próximo passo, pessoal? 30L2, lembra? Nossa regra é criar e eliminar. Se a gente criou, a gente vai eliminar agora na L2 e vamos apagar essa marcação aqui, ó. Certo? Ó. Tanto para um lado como para o outro, ó. A receita mudou. A gente voltou. Certo? Então a gente vem, ó, e só começa sempre debaixo da marcação. Porque se tu começar acima da marcação, certo? Vai subir, tá bom? E aí vamos levar pro outro lado. Quando tu pega a calibragem, tu pega exatamente isso aqui, ó, que eu tô fazendo, ó. Eu tô indo uma mão só que eu tô indo com mão leve e só girando a cadeira, ó. E eu vou apagando, né, essa marcação, ó. Quando você pega essa calibragem, mano, já era, cara. Certo, ó. Certo? Feito isso agora, certo? Fez 30L3, depois L2. E a gente utilizou 1,5 para limpar a área de trabalho. Então qual é o próximo pente? 1. Exatamente 1. Depois debaixo do 1,5 tem um 1, tá? Então, vamos começar exatamente. L3, ó. Subir mais, ó. Entendeu? A largura do meu pente, ó. E aí eu vou, ó. L3, olha a minha calibragem, ó. Como eu sei que é aquela largura que eu quero, ó. Olha quando eu vou girando, ó. E aí eu já volto, ó, na L2, ó. Se você pegar essa calibragem, cara, você vai conseguir dominar o tempo, mano. Não é uma técnica que você tem que ficar, não. É uma movimentação com a máquina. Na hora que você pegar o jeito, já era. E observa que a minha movimentação também tá na diagonal, né? Nas laterais, ó. Eu não tô mudando para não mudar o contraste. Tá ok? Agora a gente vai pro nosso 0,5. Tá, ó. Na L3, ó. Certo? E aí eu vou, ó, devagarzinho, ó. Eu vou só levando, ó. E agora iremos voltar na L2, ó. Tá? Então tá aí a receita do bolo do degradê. Isso é um modo padrão que utilizamos aqui na escola. Não importa para que função você vai utilizar. O que importa primeiro, né, são as linhas, né, que é muito importante, né?
porque ela vai dar o contraste, mas a receita do degradê é a mesma, tá? E aí a gente volta para esse lado com a L2, ó. Certo? Feito isso, o próximo passo seria o acabamento, tá bom? E aí vai destacar qualquer marcação que a gente tiver, tá bom? Então aqui, ó, a gente não vai entrar, ó, vai dar só uma leve limpeza, ó. Por que, Rafa? A gente não vai trabalhar aqui, porque no caso não tem, a gente não quer valorizar isso aqui. Quando a gente escolheu na diagonal, foi exatamente para não deixar bem estilo pagodeiro, entendeu? Lembra aquela lance da curva lá na nuca disfarçada, certo? Então aqui, tá, a gente vai fazer a mesma coisa na diagonal, levezinha, tá bom? E aí sim a gente vai limpar o nosso trabalho e verificar, né, se tiver alguma marcação para utilizar a receita e eliminar. Ó, vocês podem ver, tá? Depois que eu fiz o acabamento, eu ainda tenho uma leve marcação vindo bem aqui, ó. Certo? Então dá pra ver bem claro, tá bom? Então a gente sabe o que? Essa marcação, pra gente atacar ela de primeiro, ela com certeza tá no 0,5, só que a gente nunca começa, né, com a L1, né? Então a gente vai voltar aqui, ó, L3, ó. Certo? Vai uma mão só, ó. Não saiu, ó. Desce entre a 3 e a 2, ó. E vai, ó. Não saiu, ó. Vai para L2, ó. Olha, a gente já tá começando a escutar, ó. E agora você vai para 1, só que coloca um pouquinho antes entre a 1 e a 2, ó. E aí você vai conseguir eliminar. Certo? É só uma questão, você ficar perdendo muito tempo cutucando, aí acaba que tu não vai tirar nenhuma marcação. Certo? Se precisar, se for possível, você ter que ir no 30L3, eu te indico só trabalhar com a metade da máquina, entendeu? Para não causar nenhum tipo de marcação. Tá? Aqui eu vou voltar só para 3L entre a 3 e a 2 e dar mais uma subidinha aqui. Show. E agora vem para esse lado aqui a nossa conexão, né, ó, com isso aqui. Eu gosto muito desse pente vermelho ou qualquer desses dois pentes aqui, ó, tá? Por quê? Porque a questão é que eles alcançam, né, o 0,5. Então normalmente eu só vou utilizar a desfiadeira para conectar com eles, tá? Então normalmente eu gosto de usar a desfiadeira, então eu vou pegar aqui, ó, vou usar esse pente aqui, certo? E olha aqui, galera, como é rápido quando vocês têm o instrumento certo na hora certa, tá bom? Vou demonstrar aqui para vocês, certo? Começando por esse lado aqui, ó, tá? A gente vai fazer duas mãos, tá? Uma mão nessa e uma mão nessa, uma mão base e uma mão dente, tá? Então a gente vai começar aqui, ó, com o dente, ó, e depois vai vir, ó, e vai pegar a base, ó. E a gente já vai, ó, encaixando, ó. Se precisar, vira teu pente, ó, e alcança no menor, tá bom? Então muito rápido, ó. Entra com o dente, ó, certo? Ó, dando aquele quadrado, aquele encaixe mais na parte de cima, ó, certo? Deu isso, agora vai com a tua base, ó. E agora, para mesclar o final, vem com o teu pente bem fininho, certo? E mescla junto, ó.
Então, literalmente é meio que um ritmo, né, ó. Então, presta atenção, ó. Você vai com o dente, ó. Certo? Ó, vou aqui, venho mais, ó. Certo? E aí vai alcançando a perfeição. Tá bom? Então, quero que vocês acompanhem aí, ó. Pra vocês verem bem daqui, ó. Certo? Então, ó, vou dente, ó. Certo? Ó. Pegando só pontas, ó. Vou dente mais uma vez, ó. 2 vezes, ó. Aí, ó, pintei pra baixo, ó. Vou base, ó. Pegando sempre só pontas, ó. E nota que meu pente está na diagonal, então não estou perdendo o contraste, ó. E agora eu viro, ó. E vou agora com a parte fininha, ó. Então eu estou trabalhando coluna por coluna, respeitando, certo, cada procedimento, ó. Tá bom? Então, ó, não faça isso aqui, ó, porque vai mudar meu contraste, ó. Mantenho na diagonal, certo, ó. Certo? Vou dente, ó. Certo? Vira ele aqui mais pra vocês verem aqui eu entrando, ó. Vou dente. Vou até o final. Vou dente. E agora vou base. E agora vou o lado bem fininho, para aí conseguir alcançar o degradê, ó. Certo? Como vocês podem ver. Tranquilo? Tá bom? Então a gente só vai repetir a mesma coisa do outro lado aqui agora. E trabalhar aqui bem rápido para vocês verem. Certo? Utilizando coluna por coluna. Vou acelerar só um pouquinho, questão da nossa bateria, mas a gente vai voltar para concluir, ó. Então vemos, ó. Certo? Aqui é como se fosse uma borracha agora, ó. Eu tô vendo onde eu posso melhorar, ó. Certo, ó. Eu já venho, ó, tá? Conectando tudo, ó. Então, se você tiver a ferramenta certa, o pente certo, você não precisa ter essa troca de pente, né? Só com as ferramentas certas, você já consegue fazer toda a função e trabalhar o encaixe, ó. Tá bom? Então, a gente vem, ó. Olha aqui, ó, como essa técnica é massa do encaixe, ó. Que é só no pente, cara, ó. Você não pega por mecha, nada, ó. Você faz tudo só no pente, ó. Certo? Aí vira. E agora que encaixamos os dois lados, né? Estão recebendo. Agora depois já a gente vai agora só laminar essa região aqui. Certo? Vai. Então, pessoal, agora, né, a gente já finalizou o outro lado, né, que vocês já sabem, tá? A gente tá indo agora pro lado navalhado, né, onde eu separei mais para falar mais sobre dicas para vocês e tal. Então, primeiramente, shaving gel, né, que é transparente. Eu tô usando aqui o shaving gel da Forceman, tá bom? Então, eu gosto de seringar aqui 2 vezes, tá tranquilo, tá? Preferência, coloca uma toalhazinha aqui, certo? E a gente vai pegar aqui, ó. E não tenha medo, cara, de esfregar a primeira mão, tá? Então venho aqui, ó, vou massageando mesmo, ó, certo? Para realmente esse fio ficar a todo meu favor, ó, tá? Então pode esfregar mesmo, ó, tá ok? Não tenha medo. Agora com o último aqui que eu tenho, certo? O produto, agora eu vou direcionar esse fio, ó, totalmente, ó, para baixo, ó, tá? Onde ele vai ser, né, removido, ó. Então o detalhe, né, do navalhado, né, massagear primeiro e depois direcionar, certo, para onde ele vai ser removido, tá ok? Feito isso, eu gosto de aparecer um pouco a minha lâmina, tá bom? Sempre gosto de... licença, sempre gosto de começar de trás para frente, tá ok? Então o que que eu vou fazer? Vou só levantar um pouco a pele, ó, e eu vou fazer aquela dancinha do balão, ó, certo? Ó, só a metade, ó, tá? E já segue pro outro lado, ó,
tá bom? Se ficar uma marcazinha, não tem problema. Vou ensinar vocês exatamente como tirar essa marquinha, tá? Ó, vai fazendo, ó. Certo? Ó, acabou aqui, ó. Já vem, ó, e limpa todo esse setor aqui, ó. Tá bom? A única diferença, eu acho, que o navalhado você tá sim colocando em risco algum tipo de corte, tá bom? E sim você, né, tá tendo custo, né, como navalha, né, que é a lâmina, você tá tendo custo do produto, né, risco da irritação, como a gente tinha falado, risco de corte, né? Se acontecer algum tipo desses riscos, já estamos falando sobre gastos, né, de materiais, né, como pedra úmida para estancar o sangue e tal. Mas eu queria demonstrar para vocês as duas formas aqui, tá bom? Para vocês. Então aqui a gente tem uma e aqui a gente agora vai levando para a lateral. É possível ver uma leve marcação que a lâmina deixa, tá? Então aqui, ó, a gente vai levando, ó, tá? Segurando aqui a cabeça do cliente, ó. Estica bem a pele, ó. Certo? Muito cuidado com a outra ponta, tá? E feito isso agora, você vai pegar, passar o dedo só para baixo de leve, ó. Que ainda vai restar um pouquinho ainda de produto. E o que a gente vai fazer? Nessa marcação que ficou, a gente vai usar a lâmina um pouquinho mais em pé, ó. E a gente vai tirar só esse excessozinho que ficou, ó, tá? Deixa a lâmina mais em pé e aí você vai conseguir tirar qualquer detalhe que ficou. Uma das coisas também de revisão do navalhado que eu costumo fazer, certo? É utilizar a máquina de acabamento e a máquina de corte, o lado invertido, tá bom? Como assim, Rafa? Tá? Se vocês observarem, eu me incomodo um pouquinho muito com marcações. Então, onde eu passei a 3,0, eu vou pegar minha máquina de corte e eu vou usar ela invertida, ó. E só clarear, ó, mais um pouco, ó. Tá vendo que eu já estou conseguindo realmente tirar uma marcação que estava me incomodando, ó. Apenas com a minha máquina, ó, bem pouquinho saindo, ó. Certo? Ó. Mas sim, ela tava lá, ó. Certo? E agora eu posso levantar aqui para L2, ó. E eu subir mais um pouquinho, ó, com a minha lâmina totalmente na diagonal. Certo? Mantenho o cliente também na diagonal, tá, ó. E aí eu vou levando, ó. Como agora eu posso abrir mais, ó, e levar mais, ó. Isso é uma revisão, um gatilho que eu uso, que normalmente funciona todas as vezes que eu aplico, né, um navalhado, ó. Vou esticar mais, ó, e eu vou subir mais, ó. Certo? Ó. Feito isso, tá? Como eu falei pra vocês, também tá me incomodando a questão do 5,0. Então eu vou pegar aqui a minha máquina de acabamento, ó, com leveza, ó, já aplicar, ó, um pouco mais abaixo, ó. Eu faço essa revisão só para garantir que estão todos, né, agora igual, porque eu, queira ou não, passei o navalhado. E lembrando, né, na barba, aqui, se você quiser tirar essa diferença que fica aqui no cliente, muitas das vezes, tá? Eu peço vocês esticar o cliente de vocês na diagonal, ó, e vem usando a máquina de acabamento para, primeiramente, vocês podem ver, tirar essa marcação, e agora vem com ela aqui meio assim, ó, na diagonal, ó. Vou colocar aqui para vocês verem como eu tô fazendo a minha movimentação, ó, ela para fora, ó. Tá vendo, ó? E aí a gente já vai dando um leve degradê, ó, pra barba, ó. Certo? Tá ok? E agora a gente vai limpar aqui. Tá bom? E aí vocês vão ver, né, a questão do degradê.
tá? Onde a gente pode utilizar revisões. Mas vocês notam, ó, pela parte de trás, que a gente pegou o mesmo segmento, tá bom? E agora eu vou dar aquela velha revisada em geral, tá? Que tá exatamente no meu 0,5, só que eu vou começar com a L3, ó. E levar ela aqui na diagonal, ó. Olha como a revisão e a limpeza, ó, é importante para você, né, ó, caçar a perfeição, ó. Vou entre a 3 e a 2, ó. E se eu tô escutando, ó, é porque tem. E agora eu vou entre a 1 e a 2, ó. Só mais embaixo, ó. E aí eu caço a perfeição do degradê, ó. Certo? Então o degradê é como se fosse uma borracha, né? Aí você vai utilizando a receita para meio que encaixar e criar o contraste. E aqui eu tenho a perfeição, ó. Olha aí, galera, como tá massa. Tá lindo. Certo? E aí pronto.